Fala pessoal, tudo certo? Chegando aí com o segundo episódio do nosso podcast Vida de Universitário. Hoje o tema da nossa conversa aqui com o Maurício, com o Everton e com o Gabriel é a chegada na universidade, tá? Então, aqueles dias ali que antecederam ali, os dias ali que a gente teve ali em função da matrícula, aquela questão ali da gente procurar lugar para morar, né? Aquela experiência, a primeira experiência ali de morar sozinho, longe de casa, enfim. Queria trazer para conversa os guris, então, o Gabriel, o Everton e o Maurício. E queria começar, cara, explorando o tópico daquele dia mesmo que a gente chegou mesmo, né, na Unipampa lá, aquele primeiro dia lá que a gente teve que fazer a matrícula, né? Porque naquele dia a gente já começou a se conhecer a galera, conhecer a turma que a gente iria ter ali, né? Que iria passar ali os anos ali dentro do curso ali. Queria pedir pros guris aí compartilharem alguma história, alguma coisa assim. E aí, Gabriel, o que tu tem pra compartilhar com a galera? E aí, pessoal, tudo bem? Eu lembro que o primeiro dia, o dia da matrícula ali, eu acho que é um dia bem especial para todo mundo que vai entrar na universidade, né? Eu lembro que eu saí da minha cidade com outro colega e a gente foi pensando onde é que a gente ia morar, como eu vou procurar casa, como é que ia ser os colegas. E chegando lá na universidade, a gente acabou, foi o momento que eu acabei encontrando o Everton, que foi um grande amigo meu aí, amigo nosso, né? Foi do nada, assim, então é por isso que eu acho que é um dia legal, assim, normalmente tu vai encontrar os teus melhores amigos, vai ser naquele dia ali, e acontece do nada. E, cheguei lá, não sabia, eu lembro que eu não sabia nem que disciplina que eu ia fazer, daí tu chega lá, o pessoal só, tu vai fazer isso, e eu, tá bem. E aí já queria procurar, a minha função era procurar casa, eu queria saber onde ia morar, queria saber da loucuragem. Daí encontrei o Everton e os pais dele, e daí eles também estavam procurando uma casa, ou alguma pensão, alguma coisa. E nós, olha, a gente também tá, quem sabe vamos procurar junto, que divide as contas, fica melhor. E, bom, e aí foi isso, né, eu acho que foi... Vocês chegaram a dar uma olhada. Vocês chegaram a dar uma olhada na pensão, né? Chegaram a dar uma. Sim, essa história é muito engraçada, porque já fica claro aí pra todo mundo que tá entrando na universidade pra não se atirar nas primeiras oportunidades que aparecem, que normalmente são as mais enganosas. Eu lembro que a gente foi numa pensão que tinha ali perto da universidade, né? E era um local bem bacana. Só que era um pouco caro, assim. Eu me lembro que o preço era bem alto, assim. Como nós estávamos em 3. E era engraçado que quando nós entramos, assim, tinha umas 3 ou 4 meninas que moravam na pensão. Ficaram só nós olhando e disseram assim: oi, meninos! Vocês vão vir morar aqui. Nossa, meu Deus, vou se eu mudar pra cá. É o American Pie. Não, já imaginei, eu vou morar aqui nessa casa. Essa casa aqui é a... Mas aí nós pensamos bem, a gente viu que tava muito programado as meninas ali, só esperando os guri entrar e dar: oi, meninos, vocês vão vir morar aqui. Tava muito ensaiado. Tava muito ensaiado, assim, né, cara, vamos procurar na cidade aí. Tava com os pais dos colegas ali, a gente tinha tempo, assim, aí nós procuramos e encontramos um local bem universitário. Nossa. E aí, Everton, o que tu tem pra falar aí pra gente? Como foi a tua experiência no dia da matrícula? Sim, o Gabriel ressaltou 3 pontos, né? Que era as disciplinas, quem seriam os colegas e onde a gente ia morar. E os 2 pontos mais importantes, sem nenhuma dúvida, eram quem seriam os colegas e onde a gente ia morar. O ponto de quais seriam as disciplinas não tinha muito importância. Era o que menos importava. A gente já tinha passado o processo ou seja, de entrar na universidade, e isso já não era importante. E não, eu fui com meus pais fazer a matrícula, e aí durante o período de entregar a documentação e tudo isso, eu estava em uma sala com meus colegas e meus pais ficaram do lado de fora. Foi onde encontraram a mãe do Gabriel, acho que era a mãe do Gabriel, e
E daí a gente começou a conversar, ou seja, meus pais começaram a conversar e chegamos, conheceram o pessoal do Gabriel, e daí a gente foi vendo onde a gente ia morar, ou seja, nenhum era da cidade, eu não conhecia Bagé, não conhecia nada de Bagé, só tinha ido no dia da prova, do vestibular, então era meio de descobrir qual seria o melhor ponto, onde morar, enfim, foi, logo depois da matrícula foi a missão, digamos, descobrir um lugar para morar. E aí, como o Gabriel comentou, a gente foi nessa pensão, e foi o primeiro lugar que a gente visitou, e o resto... O resto ele já contou. Não, é legal, cara, e depois vocês acabaram achando uma casa ali, uma casa ali perto, numa região bem boa da cidade também, né, bem central. Sim. Aí depois... Tirando os vizinhos, era legal o resto. Sim, daí a gente foi buscando mais informações, qual era a zona, porque a Unipampa naquela época a gente tinha aula em diferentes lugares da cidade. Então a ideia era buscar um lugar central. E a gente conseguiu alugar uma primeira casa num lugar que estava mais no centro que a gente tinha que caminhar bastante, na verdade, para todos os lados. Era uma missão, então tinha que estar bem posicionado, era uma questão de logística. Sim, massa. E aí, Maurício, o que dá para falar aí no primeiro dia, a questão de procurar lugar para morar também? Não, os guris têm muito mais pra contar desse primeiro dia aí do que eu não tenho... Cara, eu não lembro de nada, eu acho que eu fui um dia antes da matrícula, e aí eu lembro de procurar os imóveis para morar. Eu não lembro nem onde eu fiquei, se eu fui um dia antes, eu nem lembro onde eu fiquei. E eu lembro da gente caminhar a cidade inteira procurando lugar, e os imóveis eram muito ruins, assim, todos muito ruins, muito antigos, assim, e até que eu não achei tão caros os valores, porque eu já estava morando aqui em Pelotas, eu achei os valores bem parecidos com Pelotas, quando a gente chegou lá. Eu tenho uma lembrança da matrícula lá daquela sala em que a gente estava, uma sala que estava todo mundo preenchendo aquela papelada lá. Uhum. Eu lembro da professora que estava lá organizando o pessoal, isso eu lembro. Eu lembro do Everton me olhando, me namorando já desde aquele dia. E eu lembro de... que mais? Eu lembro que eu acabei conseguindo um imóvel para morar, já quando já estava no segundo dia lá. Eu já tinha caminhado toda a cidade já. E a gente já estava quase desistindo, assim. E eu fui com a esposa do meu pai, e a gente estava passando pelaquela praça, que é a Praça dos Esportes, hoje ali, que se chama. E tinha uma imobiliária que era do outro lado da rua, assim, e ela disse, vamos ali só, a última tentativa, vamos ali. Isso já era 5 horas da tarde, o cara já estava fechando. E a gente conversou com ele, ele disse, eu acho que eu tenho um imóvel para ti. Aí eu fui morar lá em cima, perto dos meninos. E... na hora que eu cheguei lá, eu disse, é aqui mesmo, pode fechar aí. E aí que diferença, hein? Aí foi o primeiro imóvel que eu já fiquei ali, já fechei, é isso aí. Eu tenho pouca lembrança disso, eu não sei se eu estava ansioso demais. Eu lembro que tinha muita expectativa para ver o que era, né, a universidade. Pensei que ia chegar lá num prédio de 8 andares, assim, um sinal na frente, iluminado, assim. Bem-vindos! Com uma estátua, alguma estátua em bronze, assim, alguém importante da cidade. Não sei, Silveira Martins, não sei, alguém assim. Eu e o Gabriel tentando fechar contrato com gatilhos. E o Maurício fechando na lata. O Maurício, só olhava e dizia, esse aqui mesmo. Só que eu lembrei de uma história engraçada, cara. Rapidinho. O Everton falou que a gente procurou um local que fosse intermediário entre as três localizações onde tinha aula. Porque a universidade era dispersa na cidade. Então tinha, vamos supor, o lugar A, B e C. E aí cada dia tu tinha aula no lugar A, B, ou A, B, C, ou C e B. E um dia eu acordei pra ir numa aula, que até era na sede, não sei se vocês lembram, eu me lembro. E eu me levantei, tipo, assim, super... tenho aula. Peguei isso aí e fui no lugar A. Quando eu cheguei lá, o cara assim, vim pra aula. Assim, não, mas era lá no outro lugar, lá na sede.
Assim, isso aconteceu acho que mais uma vez comigo, de sair pra ir num lugar e ia no outro. E só pra galera se ligar, né, cara, quando a gente fala desses lugares, e quando a gente chegou, né, entrou na universidade, era uma universidade ainda recém-criada, assim, né, tinha mais ou menos 3 anos de existência, assim. Então, a gente pegou toda a fase de estruturação da universidade, ainda não tinha um campus fixo, um campus ainda construído, assim, onde abrigasse todos os cursos. Então, a gente tinha aula em diferentes lugares da cidade, em 3, 4 prédios diferentes. Então, a nossa logística era bem complicada, porque às vezes a gente tinha aula em um lugar, por exemplo, assim, sei lá, terminava uma aula às 10h30 da manhã, e tipo, meio-dia ou alguma coisa assim, a gente tinha já que se deslocar para um outro prédio, porque no início da tarde a gente tinha outra aula. Então, ou por exemplo, no início da manhã a gente tinha uma aula e no meio da manhã a gente tinha que se deslocar para um outro prédio. E os prédios eram longe um do outro, então era bem complicado. Foi uma fase, os primeiros aí, acho que 2 anos, talvez, aí que a gente pegou ali, foi a gente tinha que se organizar bem a logística, assim. E outra, falar. Sim, outra questão era que nessa época, embora os lugares fossem separados, não tinha linhas de ônibus preparadas para levar os alunos de um lugar para o outro. Ou seja, era uma coisa, era tipo tu trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, né, cara? Tinha tudo, tava tudo se estruturando, né? Quando a gente chegou. Sim. Então era a universidade, o mercado imobiliário da cidade, a infraestrutura em geral, né? Enfim, a gente pegou uma fase bem de estruturação mesmo, de inserção, né, da universidade na região ali. Cara, sim, e a minha experiência, assim, também foi bem parecida, assim, com a de vocês. Eu lembro que meu pai conseguiu uma folga, assim, um dia, assim, e nesse dia a gente chegou para fazer a matrícula já na universidade, e também nesse próprio dia a gente já tinha saído dali, da cidade ali, com um lugar para mim morar. E aí eu lembro que fui eu, meu pai, minha mãe, acho que eu me lembro até que foi minha avó junto também. Então, cara, a gente... minha avó muito faceira, que o neto... família top, E aí... Não vai me dizer que tu ficou na pensão... Não vai me dizer que tu ficou na pensão das gurias, né? Não. Tu caiu no golpe das gurias. E aí, cara, a gente não tinha muito tempo, assim. Eu lembro que também... a disciplina ficava em último plano, mas a gente não tinha muito tempo, assim, para procurar, e aí a gente acabou que tinha uma senhora, assim, ali na universidade ali, né, oferecendo uma pensão, enfim, para estudantes, quartos, assim, e aí eu lembro que a gente foi conferir, assim, foi olhar, e ficava perto da onde a gente estava ali, né, fazendo a matrícula. E eu lembro, cara, que quando eu cheguei, assim, eu me apaixonei pelo lugar, porque eu ficava perto da universidade, era uma pensão, assim, então, vários quartos, assim, e a casa tinha piscina, tinha churrasqueira, enfim, eu cheguei ali, eu digo, cara, tá, é aqui. E aí, cara, foi muito legal, assim, porque nesse lugar, assim, foi onde... eu tenho uma das melhores amizades, assim, que eu tenho, tipo, nasceram daquele lugar ali, onde quando a gente chegou, a gente morava entre 15 pessoas. Então, foi bem bacana, assim, porque dali nasceram vínculos que duram até hoje, assim, de amizade. E, cara, outra coisa que é legal também a gente falar é a questão da experiência, né, tipo, da gente morar longe de casa. Eu não sei se vocês já tinham tido essa experiência de sair de casa, de morar sozinho, né, de aprender a se virar, né, porque antes a gente ia ali morando com os pais ali, a gente tinha, cara, querendo ou não, a gente tinha roupa, né, lavadinha, passadinha, tinha comida, né, embora a gente trabalhasse, mas tipo, a gente tinha essa comodidade ainda. Depois que a gente chegou, a gente foi para a universidade, que é o que todo estudante também passa, né, cara, é a questão de aprender a se virar sozinho. Se não sabe cozinhar, aprende. Se não sabe, nunca limpou uma casa, vai limpar. E é bem isso, assim, essa primeira experiência de morar longe, assim, como é que foi para vocês? Eu até que sabia cozinhar, sabe? Eu gosto de cozinhar, né? Mas uma coisa, assim, ó, o pessoal que tá entrando, que não é acostumado a cozinhar, porque eu gostava de cozinhar, mas eu não cozinhava todos os dias, era a minha mãe que cozinhava. Então, quando eu cheguei na universidade ali, e ainda eu morava com um dos caras aí que não sabia fazer nenhum arroz, né?
Então eu cozinhava sempre. E o que eu notei, uma coisa que todo mundo vai sentir isso é, cara, como a gente não tem criatividade para fazer comida. Nossa, eu me lembro que eu fazia arroz com carne com arroz, aí fazia uma massa, aí, bom, depois no outro dia não sabia o que fazer, porque a gente não tinha repertório do que fazer. E aí depois eu entrava naquele loop do bife empanado com miojo, mas isso aí o pessoal vai sentir aí quando entrar na universidade. Essa comida aí essa comida aí, quando o cara ainda não manja do Paranauê na cozinha, é o que todo estudante universitário é a salvação, né? O famoso miojo, a omelete, enfim, é um negocinho ali rapidão ali que dá pro cara se virar. E tu, Everton, como é que foi a experiência de morar longe de casa? Já tinha tido? Eu, como comentou o Gabriel, eu não sabia cozinhar, né? Daí o Gabriel, que era o experiente na cozinha, era o cozinheiro oficial. E... vulgo empregado. Mas aí depois, aí eu fui obrigado a aprender a cozinhar. Mas a cobaia, era o Gabriel e eu próprio, né? Daí uma pessoa, quando começa a cozinhar muito mal e come a própria comida, ela aprende na marra a cozinhar bem. E daí eu fui evoluindo. Mas até hoje eu não cozinho muito bem, mas dá pro gasto. A gente se vira. Dá pra sobreviver. Sobreviver. E tu, Maurício? Isso aí. Eu, antes de ir pra lá, eu já morava aqui sozinho em Pelotas, né? Então, mas eu não cozinhava, assim, eu roubava os tickets do meu pai, da empresa que ele trabalhava, os tickets de almoço, e aí eu comprava de uma senhora que vendia umas viandas ali, perto onde eu morava, aí todo dia eu ia lá e pagava ela com o ticket. Aí, tipo assim, o ticket era, sei lá, R$20. Aí a marmita era dela, eu comprava 2 marmitas, aí tipo, eu comprava pro almoço e pra noite já. Às vezes sobrava, às vezes eu não comia tudo, aí ficava uma marmita na geladeira 4 dias, assim, comida pela metade. Então, mas assim, e a questão de cozinhar, assim, cara, eu comecei a cozinhar, assim, de começar a apreciar cozinhar agora que eu tô aqui, eu vim morar pra cá, porque cozinhar eu fazia, mas esquece, eu não conseguia comer a minha própria comida. Tanto é que no final da faculdade, quem cozinhava lá em casa era o Newton. E eu dizia pra ele, Newton, e a janta? E ele que inventava os pratos lá dele. E eu comia, porque ou era isso ou eu não comia nada. Ou eu comia no boteco pedindo fiado ali na esquina. Meu, é impressão minha ou a gente era... Eu e o Everton era meio que estudante raiz e o Maurício era um pouco mais Nutella. O cara chegou lá de patrão, alugou a casa sozinho, comia de vianda. Vai me dizer que tinha uma 50G agora. Aí, mano, aí a gente termina por aqui, né? Nunca precisei disso, né, velho? Nunca precisei disso aí. A minha calculadora só tinha uma operação por vez e foi assim a graduação inteira. Azar. Cara, pra mim foi uma experiência muito legal, assim, de amadurecimento mesmo. Porque eu também nunca tinha saído de casa, assim, e aí foi aquele baque, assim. Eu lembro que depois, quando meus pais, tipo, me levaram lá pra pensão lá, e aí, tipo, as malas, tudo que eu ia precisar, assim, coisa de a mudança, né? Cara, eu lembro que depois, assim, quando eu lembro exatamente, assim, direitinho, tipo, eles saindo, assim, já indo embora, e aí eu peguei e disse assim, bom, agora é contigo, te vira. E aí, cara, eu lembro direitinho, assim, dessa cena, e aí foi bem legal, assim, porque, tipo, eu também não sabia fazer muita coisa, tipo, de cozinhar, e aprendi ali na marra, cara. Eu acho que esse é o segredo da vida, assim, a gente vai aprendendo as coisas, assim, com o decorrer, vai amadurecendo e, enfim, depois já no final da faculdade eu já tava melhor, né, cara, aí já saíam umas coisinhas, já saíam uns almoços, umas jantas ali mais padrão ali, mas é um processo, acho que todo mundo aqui que tá nos estudando, os universitários aí que vão entrar, ou que já se formaram também, é um processo que todo mundo vai passar, de amadurecimento, né, a gente vai aprendendo com as porradas, assim, então, não sabe fazer um arroz, vai aprendendo, vai fazendo aquele arroz ali, unidos venceremos até sair, e da mesma maneira, os outros pratos, né, cara. E é bem legal, assim, a gente olhar pra trás e ver que, pô, a gente não sabia
nada. Mas a gente saiu hoje, a gente já tá formado e a gente já consegue fazer um arroz. né? Já consegue fazer um arroz, né, cara? Fazer um arroz, já. Já consegue O arroz a semana inteira. já consegue fazer uma omeletezinha ali mais gourmet, já consegue fazer um bifinho ali mais padrão, assim, mas é bem legal, assim, essa experiência. Cara, e outra coisa, assim, é a questão do trote, né? Vocês lembram do trote ali que a gente teve aquela expectativa também, né, na chegada? Como é que vai ser o trote? Como é que vai ser... Cara, quando é que vai ser? E a gente ficou naquela expectativa, né? E o trote é quando a gente menos espera. Sabe que quando eu entrei... Quando eu entrei, a facerice é tanta, pelo menos eu, assim, que eu não tava nem aí pro trote. Eu, assim, por mim que cortem meus cabelos, me atirem ovo podre, não interessa, eu tô aqui agora. Aí, só que o problema é essa aflição, né? Eu botava roupa ruim quase todos os dias pra ir pra aula esperando. Não vou botar minha roupa nova, né? Vou me sujar todo. E aí, o dia que eu botei a roupa nova... Foi aqui sabe o que aconteceu? Cara, eu me lembro direitinho, né, velho, deles nos pegando, agora eu só não me lembro a aula, agora faz muito tempo, mas tipo, me lembro direitinho, nos pegando na sala ali, nos pintando ali, coisa, nos levando lá, foi lá na antiga sede, né, nos pintando, deram um ovo pra cada um cuidar, não sei o quê, e aí nos levaram do Elefantinho, eu acho que me lembro da sede até uma praça lá, praça... Nossa, eu não lembro nada disso. E aí, cara, e aí foram nos judiando até lá, assim, né? E aí depois teve toda aquela sujeirada lá, né? Esticaram um plástico lá com um monte de coisa podre lá e a gente teve que derrapar lá. Sabe o que eu acho? Que não tem mais nada isso, cara. Não, cortaram, os caras andaram se passando, né? Né? Eu acho que não tem mais isso. Eu acho que é uma andaram experiência que os ali. universitários novos talvez um trote online. Vamos fazer um trote online, o trote da... Hoje em dia tá muito diferente, né? Porque tá dando muito problema, tipo, de pessoal bebendo demais. Os abusadinhos, né? Sempre tem uns abusados. O pessoal não respeitando, né? Ela não sabe brincar. Algumas universidades simplesmente proibiram, né, cara? E aí hoje fazem o trote solidário, né? Que é a arrecadação de alimentos, de coisa pra gente. Vale muito mais a pena para um retorno, pelo menos. Eu lembro que a minha roupa, pelo menos, ficou inutilizável, né? Eu tive que botar fora minha roupa, então... Não consegui tirar as manchas, não consegui... Eu tenho uma foto do trote. Eu, Gabriel e o Everton, cheio de farinha, eu lembro. Eu tenho essa foto lá em casa. Cara, Eu lembro pouca coisa do trote. Eu acho que eles nos pegaram lá nos laboratórios. Lembra que tinha os laboratórios lá que a gente chamava centro dos laboratórios, sabe? Laboratório. Sim. Aí lembro um pouco, assim, a brincadeira de passar o house pro outro. E aí o cara que tava atrás de mim que eu passava era o Newton. Isso eu lembro. Lembro... Né? Inesquecível. E o que mais que eu lembro? Eu lembro da gente sem calçado, tendo que catar dinheiro. E aí eu não tinha... Eu andei, catei só uns 3, 4, 5 pila. E aí no final, acho que eu peguei dinheiro da minha carteira só pra pagar pra ir embora. Porque a gente já tava umas 6, 8 horas nisso já. Já era tipo 9 horas da noite. Eu lembro de eu tirar dinheiro da minha carteira e Eu falei, galera, o Maurício aqui de nós, eu tenho certeza que no diagnóstico ele é o universitário Nutella aí. Vocês comentem aí, por favor, se confirmem se é ou não é. O cara puxou o dinheiro do trote da carteira, velho. Nossa, eu queria levar o dinheiro do trote pra casa. Não, e cara, os nossos veteranos eram bem vida louca, né, cara? Então a gente ainda pegou uns veteranos ainda veterano raiz, né, cara? Eram bem... E eu lembro que depois... nada de bom dali, né? Cara, e tu sabe assim que depois a festa foi muito legal, né, cara? A festa a gente conta num outro episódio, assim, dos bichos, mas a festa, assim, com o dinheiro foi bem bacana. Valeu pelo menos a gente ter passado tudo aquilo. Foi muito legal, Ô Newton, acho que a gente tem que falar das festas e também das junção que nós fazíamos, porque eu me lembro de cada junção que a gente fez lá em casa. Exatamente. Top. Não, a gente vai concentrar isso aí só num episódio aí pra gente contar só das festas, né, cara? Porque o que tem de história de festa aí, meu Deus. Eu ainda bem que eu não tenho nenhuma história, sempre me comportei, então...
fazer um filme, uma série. Mas aí fica para um próximo. Aí fica para um próximo episódio. Beleza, gente? Acho que a gente fecha por aqui hoje, então. A ideia era passar um pouquinho aí desses tópicos aí, desse primeiro dia de matrícula, da experiência aí da gente morar longe de casa. E o próximo episódio aí, fiquem ligados, o próximo episódio é o número 3 aí, que é onde a gente vai realmente entrar, cara, nessa experiência aí da universidade, que é o início das aulas, né, cara? Primeiro dia de aula, quem nunca... aqui, como a gente é todos engenheiros, a gente não esquece da nossa primeira aula de cálculo. Então, o cara chegou, botou um círculo num quadro, lá no quadro, e começou a falar sobre a teoria dos buracos negros. Isso eu nunca me esqueço. E aí eu disse, cara, mas que porra é essa, velho? Aula de cálculo, o cara já tá me falando isso. E aí ali eu vi que a gente estava realmente na engenharia e que, olha aqui, a matemática... Ia tomar ferro. A gente ia tomar um ferrinho e que a matemática que a gente tinha tido não ia servir para muita coisa. Mas foi bem legal. Aí, então, no próximo episódio aí a gente fala um pouquinho dessa questão das primeiras aulas ali, né, das festinhas dos bichos ali. E traz um pouquinho mais dessas experiências. Beleza, gente? Queria agradecer os guris aí também. Eu tô aqui disponibilizando a minha hora, que custa R$450 minha hora de trabalho. Tô aqui disponibilizando de graça para vocês. É bom que vocês escutem mesmo. E não esquecer que a gente colocou lá agora no Spotify. Lá no Spotify tem o podcast Vida Universitária, tá lá, o Nilton bota aí o link aí embaixo. E dá uma moral pra nós aí que nós estamos, a engenharia não tá pagando tudo isso aí não, filho. A gente tem que investir nas mídias digitais aí mesmo. Isso aí. Eu tô cobrando caro os R$450 por hora pra ver se junta mais tempo, mas ninguém quer me pagar. Não esqueçam aí, pessoal, que tá escutando aí, que é universitário já, que vocês colocando a matrícula de vocês ganham 50% de desconto no Spotify. É isso aí. Olha aí, Everton. Isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio, então. E o Maurício, como vocês puderam ver, confirma que é Nutella, né? Até hoje ele cobra os R$450 por hora no Spotify. É isso aí. Se quiser, beleza. Né? Senão procura outro. Beleza, gente? Então a gente tá no Spotify aí, então. Falou. A gente tá no Spotify aí, então. E também vamos começar a largar agora, tentar conseguir largar aí um episódio por semana, tá? Regradinho aí. Beleza, pessoal? Um abraço, um grande abraço a todos aí. Até o próximo episódio.